Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live da Yorin Garden. Eu sou a Gabi Pilege, do Jardineiro Fiel, e essa é mais uma da série de lives da Yorin Garden sobre jardinagem sustentável. Ô Murilo, que bom que você já entrou, já tô vendo você por aí. Gente, hoje a live é maravilhosa porque é um dos meus assuntos prediletos. Murilo, já vou te colocar aqui, peraí. Hoje é como fazer mudas na sua casa, gente. Para quem me conhece, sabe que é um assunto. Hey! Ei, boa noite! Tudo bem com você? Tudo certo. E com você, Gabi? Eu também, tudo certo. Como que você tá, ó? Me conta tudo. Correria de final de ano, né? A loucura que é, mas é isso aí. Logo, logo chega uma época tão bonita, né? Uma época cheia de esperança, alegria, união, perdão, né? Que é o Natal. Eu adoro o Natal, né? Suspeito para falar. Adoro, sou um apaixonado pelo Natal. Gente, esse para quem não é impossível não te conhecer, tá? Mas só tô fazendo a apresentação porque eu preciso fazer. Murilo Soares, pelo amor de Deus, é um prazer ter você, Murilo, aqui na Yorin Garden. O Hoje a gente prazer vai é meu. conversar sobre um assunto, né, Murilo, que eu amo de paixão, o Murilo também ama, que é como fazer mudas. E eu queria fazer, antes da gente começar a falar sobre plantas, enquanto a gente está aquecendo, enquanto um monte de gente conhecida entrando aqui, Murilo. Queria saber uma curiosidade. Você gosta mais de Natal ou de Réveillon? Olha, eu gosto muito de. Eu acho que eu gosto mais de Natal. Natal. É É, que, é que eu sou do sul do Brasil, né? Para nós, a minha cidade, Blumenau, como tem uma influência muito forte europeia, principalmente a colonização alemã, então o nosso Natal é muito forte. Então eu fui criado, né, com todas as tradições, desde fazer os biscoitinhos de Natal com as minhas avós, as omas, né, que é a avó em alemão, até decorar casa, jardim, fora os concursos do jardim da casa mais decorada para o Natal, que antigamente tinha muito isso. sim. Infelizmente, nos tempos atuais, caiu muito, mas eu sou da época que tinha os concursos da empresa mais decorada, a fachada de loja mais decorada e os jardins mais decorados para o Natal. Era uma época muito bonita, muito bonita. É uma época bonita, mas já foi muito mais. Ai, Murilo, você sabe que você falou de uma recordação que eu tenho assim de infância? Eu lembro da minha mãe, ela fazia esse passeio com a gente. Ela pegava minha avó, minhas tias-avós, e ela saía com a gente pela cidade para a gente ir para as regiões aqui em São Paulo, que não tem essa tradição toda que tem no sul, porque os natais Certo. daqui são realmente maravilhosos. Mas ela fazia esse passeio com a gente no final do ano, e a gente ia dar uma volta pela cidade nos lugares onde tinham essas. Não era uma competição assim formal, vamos assim dizer, mas a gente ia no Tatuapé ver onde tinha casa, a gente ia no Moema onde tinha isso, no Ibirapuera ia ver a árvore da Coca-Cola, enfim, a gente ia Aham. fazer todo esse percurso natalino aqui, que é uma coisa muito gostosa, né? E vi esse monte de jardim enfeitado, que é uma coisa realmente, essa lembrança de Natal muito gostosa, né? Mas eu não sei, acho que com o tempo as cidades foram ficando tão cheias e com tanto trânsito, né, que esse percurso foi ficando cada vez mais difícil, né? Mas aí é demais no sul, né, esse Natal. Ah, sim, é muito bonito ver o jardim ele ganhando destaque com toda aquela iluminação. E Gabi, na época, ainda tem, mas na época, desde a residência mais simplesinha até as residências mais sofisticadas, todo mundo colocava alguma luzinha de Natal no seu jardim, desde uma palmeirinha, uma árvore, um pinheirinho, ou os exagerados, né, que cobriam, forravam todas as plantas com luzes. Eu tinha a tradição lá em casa, a gente sempre decorava o jardim para Natal, sempre aquela animação, aquela empolgação para deixar tudo pronto para acender, né, e ver o efeito final, e depois, gente, desmontar aquilo tudo, desenrolar, cuidar para não quebrar as plantas, meu Deus. Daí
você pensava, ai meu Deus, ano que vem eu não vou colocar tanto. Que nada, ano que vem chegava de novo e queria colocar cada Esquecia. vez mais. Esquecia. Murilo, então me conta uma coisa, ó, toda vez que eu vou fazer live aqui na Yoringard, eu solto a enquete, você já sabe que eu já falo para você, eu solto uma enquete para saber como é que o povo tá de dúvida para saber sobre mudas, e eu achei de verdade essa enquete muito legal, porque como eu gosto muito de fazer muda e acho que eu falo bastante sobre o assunto, você também fala sobre o assunto, ainda mais quando você fala sobre adubação também. Eu ainda me surpreende algumas coisas, mas eu achei as dúvidas muito interessantes, que é de um pessoal que já faz muda, tá? Então eu queria que, antes de mais nada, eu queria te contar assim, ó. 83% dos meus seguidores fazem mudas das suas plantas. Eu acho isso um dado super legal, porque pelo menos a galera tá tentando. Isso eu acho uma das coisas mais legais. Então eu queria que você, antes de mais nada, desse assim um panorama geral de que jeito que a gente pode reproduzir as nossas plantas para a gente começar essa brincadeira de ter um representante, um exemplar de uma planta que a gente goste. Primeiro passo, Gabi. Aliás, essa sua enquete é muito interessante, porque o ato de produzir uma muda, ele é muito importante, porque você, todo apaixonado por plantas, que tem um exemplar de qualquer planta, desde um indivíduo mais simples, comum, né, no cultivo, ou plantas mais raras, ou uma planta especial, sempre, eu até comento isso, é até importante você propagar, fazer uma muda dessa planta, porque nós estamos tratando de seres vivos. Hoje, Murilo, eu tenho um vasinho desse trevo rosa, por exemplo, né? Um Sim, vasinho, o Oxalis Plum Crazy, tá? É um ser vivo. Do nada, ele está sujeito a uma praga, a uma doença, ou algum probleminha, até um descuido da pessoa em relação à rega, a falta de replantio, a falta de adubação, e a pessoa pode até perder essa única muda. Então, plantas que a pessoa tem um apego, ou plantas mais especiais, eu sempre falo, gente, façam mudinhas para garantir, tá? Pelo menos tenha duas. Essas plantas mais... Não dá para ter duas de todas as espécies, porque não é todo mundo que sim. tem espaço. Mas se você tem uma plantinha especial, uma plantinha mais rara, uma plantinha que tem um significado para você, era da sua avó, da sua bisavó, faça mudas. Porque você pode, infelizmente, eu, Murilo, perco plantas. Eu cuido relativamente, eu tenho um certo conhecimento, aqui eu estou falando, eu estou olhando aqui para elas, mas são seres vivos. Às vezes, por mais que você trate ela com algum produto, onde uma doença, principalmente um fungo, ou até mesmo uma bactéria que é difícil controlar, às vezes, infelizmente, você acaba perdendo. Mas se você propagar, fazer mudas, você garante a continuidade, o exemplar, né, na sua coleção, e em muitos casos, essa propagação ela é muito bem-vinda, porque quando você vai fazer uma poda, uma limpeza nas suas plantas, em muitos casos saem muitas estacas, brotos, folhas, e esse resíduo natural, ele pode ser Sim. reaproveitado para fazer mudas para distribuir para os colegas, vizinhos e até comercializar e ganhar um din-din extra, dependendo do tipo de planta e do interesse que a pessoa tem, né? Super. Você sabe que, Murilo, esses dias eu ouvi a Duda, que trabalha comigo, falou de um termo que eu achei super legal, que ela falou de backup de mudas. Eu amei, porque Ah! no máximo, Eu não tinha ouvido falar eu, esse eu termo. Adorei, backup de maravilhoso. mudas. Backup de exatamente isso que você falou, backup de mudas, porque assim, por exemplo, eu tenho na minha casa, você acabou de falar, eu tenho na minha casa vários tipos de colocácea, locácea, vários tipos. A gente sabe que de vez em quando elas adormecem, não estão, enfim, inverno principalmente, época de seca, a gente até conversou sobre isso. Eu, quando posso, faço muda. Aí a Duda fala, Gá, graças a Deus você tem
backup das suas mudas. Eu achei esse termo sensacional, porque é isso, exatamente isso que você falou. São seres vivos e a gente, efetivamente, se a gente quer ter certeza que a gente vai ter essas mudinhas em casa, e esse prazer que você falou, né, de dar para alguém uma planta que recentemente eu tive recentemente tive um jantar na minha casa e eu tinha acabado, eu fui numa cliente, duas coisas que aconteceram no que você falou. Eu fui numa cliente, fiz uma poda drástica num ficus lirata dela que estava realmente totalmente desformatado. Ele tava com um formato assim, estava horrível, descuidado. E quando que a gente tem essa possibilidade de pegar um ficus lirata e passar a tesoura com fé, entendeu? E eu passei a tesoura com fé, logicamente fiz exatamente o que você falou. Peguei o resíduo do que tinha desse ficus lirata, cortei em vários pedacinhos e saí fazendo muda, deixei eles dentro de um vasinho com água, né? Num potinho com água. Lógico que estava perto da primavera, todos enraizados. Assim, eu não tive nenhuma. Porque é raro isso também, né? A gente vai falar até sobre isso. Eu não tive perda. É uma coisa raríssima, ainda mais em ficus lirata. Todos enraizaram, todas as mudas deram certo. E aí uma amiga minha foi em casa, ficou enlouquecida. Ela falou, eu queria tanto um ficus lirata. Ó, a alegria de você poder falar assim, pelo amor de Deus, é seu. Leva essa muda. Sim, isso é maravilhoso. É muito legal. Até você falou de alocáceas, colocáceas. Eu até tenho um exemplo aqui. Como é importante fazer esse backup. Essa colocácea aqui, o pessoal que trabalha com jardinagem deve conhecer o famoso inhame preto, né? Eu tenho aqui uma variedade dele, que é a colocácea morrito. Olha só o colorido da folhagem, tá? Meu Deus! Ele era uma touceira enorme. Sorte que eu fiz mudas. Por quê? Agora, no inverno, nós tivemos o inverno com alguns dias onde o inverno foi rigoroso, né? E o meu vaso maior secou. E uma mudinha que eu tinha feito, que eu tinha deixado dentro de casa para dar de presente para um amigo, é a única que sobreviveu, que estava aqui, ó, dentro do apartamento. Olha só, como foi importante ter feito essa mudinha, um backup, como é que é o nome da pessoa que trabalha com você, que falou? A Duda. Ô, Duda, um beijo para você. Adorei o backup de mudas. Ó, aqui, ó, olha aqui o arquivo aqui de planta, aqui, o backup aqui, ó, aqui. Então, essa colocácea morrito é fruto desse backup, dessa muda que eu fiz, não com a intenção de aumentar a quantidade, sim para presentear, e agora só tem essa aqui. O meu amigo até falou, não, Murilo, deixa ela agora com o verão ela começa já a emitir mais brotações, aí eu tiro a muda dele e fico com a minha. Era isso que eu ia falar, pergunta que não quer calar, vai ser sua ou vai ser do seu amigo? Não, ele já falou, não, deixa brotar. A hora que soltar a muda, você faz. Porque essa aqui já era dele, né? Agora eu vou aproveitar então, já que você está com ela na mão, conta pra gente como é que você faz a muda então dela. Conta pra gente, porque aí todo mundo, porque pra gente já aprender, aproveitar que você está com ela na mão. Então, os inhames, de uma maneira geral, aliás, até no Brasil existe uma grande confusão entre inhame e cará. Cada região do Brasil chama de um jeito diferente. Mas cará é Dioscorea e inhame é a colocácea, que é essa aqui. Essa é a versão ornamental. Mas todas são propagadas através do seu tubérculo, que é uma batata. É como se fosse uma batata, mas é um caule modificado, né? E essa batata que é utilizada para a propagação, que ao longo dos meses do seu desenvolvimento, ela vai desenvolvendo mudas laterais, mas só que cada mudinha de inhame, ela tem o seu tubérculozinho ali individual, que é o seu caule de reserva. Então, no momento que ele entoucerar, você pode ir dividindo as mudas desde que elas tenham um pedacinho daquele tubérculo, aquela batatinha, que serve como um reservatório de água e nutrientes para a muda conseguir dar continuidade. Tá? Nesse caso, ele não é
tão produtiva assim em relação a mudas. Nós temos algumas plantas que elas são mais devagar. Algumas touceram, brotam muito rápido, né? Outras, elas têm um comportamento mais lento. E é esse comportamento mais lento que leva elas a atingirem preços altos no mercado e o famoso status de raridade. Mas, às vezes, o produtor não está metendo a faca e se aproveitando, às vezes, de uma oportunidade por exemplo, quando as Urban Jungle estouraram, né, a febre da volta da planta no cultivo no interior. No caso de algumas plantas, elas são cobradas mais caras porque o produtor tem muita dificuldade de produzir. E o morrito aqui é um exemplo. Ele toucera, ele cresce como as colocáceas normais, só que esse aqui é um pouquinho mais lento. E devido a isso, ele acaba atingindo um preço mais alto. Então, tem plantas que crescem mais rápido e são mais fáceis de propagar, outras são mais devagar e são mais de difícil propagação. Bom, no geral é isso, né, Murilo? As plantas mais caras são mais lentas, né? E realmente não é má vontade de produtor, né? Realmente elas são mais lentas, né? Uhum. Então aí não tem nem como fazer, né? O Caladium, a minha pergunta, Caladium é mais ou menos. Você tem ele aí? Eu peguei aqui eu fiz um grupinho aqui de Eba! algumas plantas, porque o Caladium, eu tenho a versão mini dele, ó. Ai, gente. Olha que bonitinho. Ó, esse é o mini. Faz uma muda para mim, Murilo, desse, tá? Vou fazer. Faz uma para mim. Faço questão. Aliás, agora é uma época que eu consigo identificar a brotação dele, ó, e consigo retirar a mudinha para você, tá? Olha que só. Lindo, que Esse lindo. É mini. Esse é um mini lindo. Ai, adoro. Gostou Amei. desse? Ah, que Amei. bacana. Amei. Que graça. Sou apaixonada pelos caladiums todos também. Eu também. Os caladiums são plantas que lembram o jardim das vovós, né? Na década de 70, um pouco na década de 80, fizeram muito sucesso. Depois caíram no esquecimento. As pessoas, inclusive, é que eu sempre gostei de Caladium. Eu lembro que nos anos 90 e no início dos anos 2000, as pessoas até torciam o nariz e falavam: não gosto dessa folhagem. Criaram um preconceito. E agora voltou com tudo. Como o nosso mercado de plantas, ele nos surpreende, né? Os altos e baixos, né? Mas é uma loucura. O Caladium agora, quando a gente procura, a gente não encontra. E, de novo, a história do preço de novo, né? Quanto mais você procura, porque não tem, e é difícil também é lento, a mesma história. Você sabe que eu plantei ano passado, ano retrasado, agora não me lembro, na casa de um cliente, um Caladium, na parte interna do apartamento. E, logicamente, o Caladium também, numa determinada época, dormência, o Caladium desapareceu. A sorte que o cliente é desligado, porque ele é um homem solteiro. Presta atenção nessa história que, sei lá o que aconteceu, ele ficou. E, na verdade, eu plantei em 2 taças de vidro. Então, ele só tinha que regar e o Caladium ficava lá. Eu morri de rir que, recentemente, ele me manda uma foto. Você não acredita? Eu não sei o que aconteceu, um milagre. A planta voltou. Murilo, eu dei tanta risada. Ele falou, ficou 6 meses desaparecido, agora me voltam as plantas. Eu não sei o que aconteceu. Você fez algum milagre? Eu falei, não, a planta é assim mesmo, barato. É até interessante aproveitar que você entrou nesse assunto. Todas as plantas que elas passam por um repouso vegetativo, como o Caladium, né? Plantas que crescem, se desenvolvem, florescem e depois, de acordo com a estação do ano, regiões onde tem um inverno presente ou regiões onde existe uma estiagem presente, onde uma certa época do ano para de chover, fica mais seco, então as plantas elas entram num repouso vegetativo, dormem literalmente, é uma forma de proteção para ela se proteger das adversidades da vida, que é um período difícil para ela. E para ela dormir, ela na sua evolução, elas desenvolveram caules modificados.
Existem os rizomas, no caso, um exemplo, gengibre, né? Aquele caule do gengibre. Existem os tubérculos, no caso dos caládios. Existem os bulbos, no caso dos amarílis, das açucenas, das tulipas. E existem os cormos, né? Que no caso do gladíolo, das frésias, e tem as raízes tuberosas, no caso das dálias, por exemplo. Todas essas plantas, elas dormem. E as pessoas, infelizmente, Gabi, na falta do conhecimento, elas acham que a planta morreu. Então, tem muitos casos que as pessoas jogam um vaso fora, plantam outra planta naquele vaso que estava vazio. Então, uma dica que eu dou, é que aqui eu não tenho no meu caládio porque eu sei do meu vaso. Mas eu dou uma dica importantíssima. Faça uma plaquinha de identificação, tá? Faça uma plaquinha e finca no vaso. Para você saber que ali tem uma planta que em uma certa época do ano ela vai desaparecer. Para você lembrar que ela está ali dormindo. E nesse período de repouso vegetativo, uma outra dica. As pessoas não podem exagerar na água, porque senão apodrece a planta. Essas plantas, geralmente, elas devem ser mantidas num ambiente... Quando ela dormir, deixa ela num local, o vaso mais sequinho, porque se ficar muito molhado enquanto ela está dormindo, ela corre o risco de apodrecer, porque ela está dormindo justamente durante uma estação que não chove, ou que é mais seca, né? Uma estiagem, ou durante um inverno, né? Então, a umidade constante pode apodrecer. Então, identificar e, se possível, quando dormir, colocar num cantinho mais seco e não exagerar na água até a volta dela, quando ela volta a brotar. Que antigamente as pessoas tinham até o hábito de tirar da terra, colocar num saquinho, sabe saquinho de pão? Verdade. Saquinho de papel, em caixinha de sapato com serragem. Tinha esse hábito. Hoje em dia, na correria que é a vida das pessoas, Imagina. não é todo mundo que faz mais isso, até por falta também de conhecimento. Daí, aquela planta fica no vaso, como no caso o caládio, continua molhando tudo normalmente e ela acaba apodrecendo, tá bom? Verdade. Ó, dica maravilhosa, Murilo. Amei essa dica. Amei. E vamos falar mais de mudas, então, de outro tipo de muda. A gente está falando agora, praticamente aqui, a gente está falando de mudas que a gente está fazendo, divisão de toceira, vamos assim dizer, né? Porque a gente Isso. estava falando de. Até podemos aproveitar, Gabi, que com um grupo agora que está muito famoso, né? É uma dica até interessante, que são as suculentas, né? Suculentas Sim. que hoje em dia se tornaram uma febre e vieram para ficar. Eu acredito que vai demorar muito para elas saírem do nosso modismo contemporâneo, porque além de bonitas, elas são muito fáceis de cultivar, né? Então, eu acho que elas vieram para ficar e a propagação delas é uma propagação relativamente fácil, porque em Sim. muitos casos elas produzem mudas laterais, né? Só que é uma dica, olha só que interessante. Aqui eu tenho umas mini aloes, né? Eu peguei elas aqui até para mostrar. Se você ver aqui, ó, tá vendo essa florzinha? Ó, aqui tá ela. Olha que bonitinha, tá? Tá linda. Aqui tá a flor, tá? E aqui tem uma haste cheia de frutos, ó, tá vendo? Que graça. Então existem suculentas, ó, essa aqui é azulada, tá vendo? Olha que linda, a cor de lavanda, a Linda. Lavender Star, ó, tá? E essa é rosada. Isso, essa aqui é rosada. Linda, Ó, linda. e essa aqui é azulada. Esse grupo aqui, por exemplo, ele pode ser propagado através de sementes, né? E também por divisão de mudas laterais. Olha só a quantidade. Essa aqui, a minha, aqui ela é mais velhinha aqui em casa. Eu acho que eu tenho ela já aqui uns... Ah, não, essa aqui já está comigo há mais de 8 anos, acho. Tá? Olha a quantidade de mudas. Tá vendo? Tudo isso é muda, né? Tudo isso é muda. Cabe à pessoa optar. Ela quer dividir a touceira ou ela quer esse efeito do vaso cheinho, ó. Tá? Se a pessoa tiver interesse de tirar mudas, com delicadeza, ela retira a planta do vaso, dá aquela famosa batidinha, ó, tá? Dá batidinha, tira a planta do vaso e com cuidado ela destaca essas mudas laterais
que elas podem ser destacadas até com a mão, fácil, fácil. Tá? Então tem suculenta que é propagada através da divisão de mudas e tem muitas suculentas que são feitas as mudas através de estaca de folha, né? Como as equevérias, por exemplo, algumas crássulas e várias outras, sanseviérias, as espadas e lanças, que também podem ser propagadas através de estaca de folha, né? Então, as suculentas, hoje em dia, eu acho que virou uma febre e acredito que a nível caseiro, né, na jardinagem amadora, é uma das plantas agora mais propagadas, porque elas, até o ato de você esbarrar numa suculenta sem querer e quebrar as folhinhas que ficam em cima da terra começam a brotar, né? E vira uma produção de mudas aí que tem que dar muda para todo mundo, porque senão você não tem condição de manter todas na sua casa. E foi o que você falou, né? É uma coisa que até empolga, né? Porque quem está querendo fazer mudas, ganhar um din-din, é uma delícia, né? Porque suculenta, você começando por suculenta é uma coisa muito legal, né? Se você tiver espaço, Uhum. poxa, você começa com os vasinhos e vai. Ó, Você acha que... Ó, tenho esse vaso da minha mini ala. Você acha que esse Graptocedum eu plantei ele aqui? Não. Caiu uma não. folha e aquela velha história. Você vê ela crescendo tão bonito, ó. Plantas amigas, as duas meio que viraram companheira. Aí eu peguei, Murilo, deixa ela ali, eu não vou tirar. Por enquanto, uma não tá atrapalhando a outra. O Graptocedum saiu para fora do vaso, esperto, para não brigar com a dona do vaso. E aqui, ó, elas estão de boa, tá vendo? Ó? Então, aqui é um exemplo de uma suculenta que a folhinha caiu no vaso e ela se autopropagou. Então, olha só que bacana. Muito fácil de fazer mudas, né? Aqui, Murilo, tô aqui. Aqui é um perigo, né? Porque a gente tem espaço aqui no Jardineiro Fiel, aqui é uma loucura. A gente não perde nada. Então faz o que você falou, faz poda, esbarra na suculenta, pega o vasinho mais próximo e vai fazendo muda. Então, ó, aqui também esbarrou. Eu tenho vários desses aqui, vários. A gente vai, então, vai fazendo assim, esbarrou, quebrou o caule da suculenta, pega um pedacinho do caule da suculenta, espeta também, que dali também sai muda. Suculenta é um barato de fazer muda, né? Isso aí, só que tem umas exceções. Existem algumas suculentas que as pessoas acham que é fácil de fazer muda. Não é não. Elas não enraizam, não soltam broto lateral e são propagadas exclusivamente por semente. E uma delas eu tenho aqui, ó, que é a Echeveria laui. Olha o brilho que essa Echeveria tem. Nossa, olha só, tá? Essa Echeveria, o bonito, Gabi, é que pelo vídeo não dá para ter ideia do brilho que essa suculenta tem. Ela tem um brilho que é devido a essa pruína, que é uma substância cerosa que cobre as folhas. É como se fosse um filtro solar. É uma Echeveria espécie. Ela não foi criada pelo homem, não. Ela existe na natureza, a laui, tá? E ela tem essa substância cerosa. Eu vou fazer algo até para vocês que eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer a título de didática, para as pessoas entenderem. Estão vendo essa folhinha aqui? Ó? Eu vou passar o dedo nela e vocês vão ver a pruína saindo. Ó. Ó, tá vendo a pontinha? Ó? Não sei se você percebeu que saiu... Dá super para ver. Super. Ó, dá para ver? Então, essa pruína, essa substância cerosa, que é um filtro solar de proteção para ela, para nós... é um elemento ornamental que confere o colorido para a espécie. Para a planta é proteção, né? Mas é uma suculenta que ela só se propaga por semente. Ela é exigente, exigente, exigente. Ó, ela vai ficar ofendida aqui do meu lado, mas é chata. Desculpa. Beija agora ela, beija. Faz as pazes. Ó, Echeveria, chamei de chata, mas você sabe que eu te amo, tá?
Então, aqui está um exemplo de uma suculenta que é difícil propagação, porque ela só se propaga por semente, não produz mudas laterais e as estacas de folha não enraizam. E o que, que acontece? Devido à dificuldade na propagação, o preço vai lá nas alturas, né? Tô imaginando. Ó, quanto custa uma dessa? Vai, Murilo, só para ter Então, ideia, média. então, já custou mais. Eu até esses dias, eu até postei, eu estava mexendo aqui nas minhas plantas, eu acho que eu postei no meu Stories. Na época, eu até postei uma foto minha antiga, de 2008, quando eu comprei as primeiras mudas. Em 2008, há muitos anos atrás, eu paguei um vasinho em 2008, R$ 350 na Você tá de época. brincadeira. E o preço dela depois veio com tudo, ficou uma suculenta muito cara. Hoje em dia, você já compra ela a partir de R$ 50. Então, não é assim, um preço... mas também não é também muito barata, porque hoje em dia tem equevérias a partir de R$ 5 no comércio. As equevérias de fácil propagação, né? Mas aqui está um exemplo de uma planta que a propagação não é muito fácil. Então, nós temos plantas que se propagam facilmente e plantas que são mais complicadas de fazer mudas. Tá? Então, sempre a pessoa precisa se informar. Hoje em dia, nós temos o recurso, né, Gabi, do Google. Né? Qualquer Sim. dúvida, você sabendo o nome da suculenta, ou tendo publicações. Temos livros hoje em dia, enciclopédias da Editora Europa, da Revista Natureza, do mestre Harry Lorenzi, né? Nós temos hoje em dia publicações ricas no Brasil que ajudam na identificação e dicas de cultivo. E hoje em dia, você sabendo o nome, coloca lá no site de pesquisa e consegue encontrar uma ficha, né, técnica sobre a planta. Então, sempre antes de propagar, eu recomendo a pessoa ler um pouquinho sobre a planta, tentar entender como ela gosta, o ambiente que ela se desenvolve, se é mais úmido, se é mais seco, se a propagação é só por semente, se é feita por divisão da planta, da touceira, literalmente, né? Então, acho que essa dica, até aproveitando que a gente entrou nesse assunto, um ponto de partida sempre antes de propagar é tentar se informar um pouquinho como é o comportamento e os hábitos dessa planta, né? E outra coisa, vou mudar de metodologia. Quando a gente vai fazer propagação por estaquia, tá? Quando que você sabe, que dica que você pode dar quando a gente tem que colocar a estaca na água e quando a gente coloca a estaca direto na terra? Você tem uma dica para dar? Então, aí parte, por exemplo, a dica de tentar descobrir o comportamento da planta. Eu não vou enraizar um cacto, por exemplo, na água. Eu não vou enraizar uma planta epífita, uma bromélia, uma orquídea, que tem um hábito de crescer aéreo. Então, como é que eu vou sufocar? Eu vou asfixiar literalmente essa muda ou essa estaca ou essa folha dentro da água, onde essa planta ainda não está preparada para absorver o oxigênio nesse ambiente e vice-versa. O ponto de partida é tentar ler uma informação sobre a planta, se ela é de ambiente seco, se ela é de ambiente epífito, né? Se ela é uma planta que é uma folhagem tropical que possa ser propagada através da estaquia na água, né? Cabe a pessoa, cada planta tem, eu não posso generalizar e falar que toda planta dá para propagar por estaca na água, né? Que tem plantas que têm comportamentos diferentes, né? Aqui, por exemplo, se eu pegar aqui eu tenho até um exemplo legal para aproveitar. A costela de Adão, que virou a planta da moda agora, aliás, ela sempre esteve presente na jardinagem desde a época de Roberto Burle Marx. Mas de uns tempos para cá, de uns 10 anos para cá, Monstera deu um boom, né? E a costela de Total. Adão, ela é uma planta propagada de diversas formas. Aproveitando que a gente falou da água, a costela de Adão, inclusive, ela pode ser colocada na água para enraizar, desde que ela tenha um pedaço do caule. Se você pegar uma folha da costela de Adão e colocar como decoração na água,
a folha vai permanecer ali durante um bom tempinho, mas não vai enraizar. Agora, se você colocar a costela de Adão com um pedaço do caule, aqui daí já temos um exemplo de planta que enraiza na água, uma folhagem tropical, e que pode até se adaptar e se desenvolver nesse ambiente hidropônico, né? Murilo, você deu um spoiler do meu vídeo de domingo, tá? Ah, é? Ó, por favor, a gente esquece do que a gente está conversando agora, que domingo sai meu vídeo exatamente. Brinca, tô brincando, é um rios, uma bobeira, mas eu falei, não, eu até ri aqui, eu olhei para a Duda, tá atrás, tá vendo aqui? Tem um vidro aqui atrás de mim com a costela. É do vídeo que eu gravei. Aê, olha Acabei só de que gravar um legal. vídeo disso, ó, é exatamente isso. Até Exatamente o que aqui, você falou. até aqui, Gabi, aproveitando que a gente está falando de costela de Adão, aqui eu tenho um exemplo, ó, costela de Adão produzida através de semente, através da Uau! semente, isso é muito difícil nós observarmos, porque as pessoas elas desconhecem primeiramente que o fruto da costela de Adão é comestível. Aí vem o nome científico dela, Monstera deliciosa, porque é uma planta que quando ela está madura, eu não sei, você já comeu o fruto da costela de Adão? Eu nunca comi, mas a gente não vê para vender muito aqui, né, Não, Murilo, como não, fruta. não Mas eu no não sei, algumas pessoas já levaram um susto de, tipo, amigos meus que sabem que, né, trabalham com planta e tudo, quando estão viajando, vão numa feira local, Colômbia, não sei, vários lugares, Costa Rica, já foram para vários lugares, e aí tem exposto na feira Monstera deliciosa. A pessoa tira a foto, leva um susto. Gabi, pelo amor de Deus, a gente come isso? Eu falei, bom, experimenta, pelo amor de Deus, porque eu nunca experimentei. Você já É, experimentou, Murilo? já lá no sul do E Brasil é muito comum o povo comer quando ela está bem madura. É uma mistura de banana com abacaxi para o meu paladar, tá? jura? Sim, é uma mistura de banana com abacaxi. É Então, uma é delícia. delícia, só que é um alerta. Ela só pode ser consumida quando ela estiver madura. E a planta, ela avisa quando ela estiver madura. Por quê? Aquela infrutescência, o fruto dela, pena que eu não tenho aqui como inserir foto, o fruto parece um abacaxi. Parece Uhum. um abacaxi fino, né? E esse abacaxi, ele é coberto por escudos, por escamas, como se fosse os frutinhos de um abacaxi mesmo. E a costela de Adão, ela começa a amadurecer de baixo para cima. E quando ela está madura, essas escamas, esses escudos que revestem a infrutescência dela, eles começam a se desprender. Quando eles se soltam, eles começam a expor de baixo para cima essa polpa esbranquiçada. E quando eles soltam a polpa, começa a liberar no ar, é um atrativo para a planta se propagar, né? Se dispersar. Que é um cheiro adocicado, é um cheiro que é uma delícia. O cheiro, o sabor. Só que aí acontece um problema. A pessoa que vai comer a costela de Adão, ela come a parte de baixo, tá? Que está exposta. Só que ela se empolga tanto, que está tão gostoso, e ela quer subir para cima. E aí ela descasca com a mão. Só que a parte de cima não está pronta ainda para comer. Pelo amor de Deus, vocês só comam a parte exposta. A parte que a natureza, a planta, naturalmente falou: ó, pode comer. A parte que está ainda com as escamas não Por pode quê? comer, porque ela tem oxalato de cálcio, que são como se fosse um pozinho de vidro, vamos dizer, cristalzinhos, que entram na mucosa da boca, no lábio e coisa, e vão dar uma coceira, uma pinicação. Só a parte verde acontece isso. A parte madura não tem problema, tá? Pode comer a parte exposta. Muito gostosa, muito saborosa e por trás dessa polpa, ela tem as sementes. E as sementes, olha só que interessante. Eu até tenho fotos. Antigamente, Gabi, nós não tínhamos a biotecnologia, que é a propagação de plantas através da clonagem, né? Hoje em Aham. dia, todas essas plantas que a gente vê em Olambra,
a maioria é tudo fruto da clonagem, né? Essas Aham. alocásias bonitas, colocásias e companhia limitada, é tudo clone, né? E antigamente não tinha isso. Década de 60, 70, 80 e até 90 no Brasil não tinha. A clonagem começou a ganhar evidência, né? Nos anos 2000, principalmente, eu lembro porque a minha faculdade, na época, quando eu entrei para a faculdade de engenharia florestal, o sul do Brasil, a minha universidade, foi uma das primeiras a ter o laboratório de biotecnologia. E Que massa! eu olhava aquilo assim, eu ficava, clonar planta, né? Era algo assim surreal. Aquilo eu ficava fascinado em ver de um pedacinho de uma planta aquilo virar dezenas, centenas de mudas, né? Então, a costela de Adão, antigamente, a produção de sementes era toda exportada para a Europa, Estados Unidos e Japão. Por quê? Eles adoravam esse efeito que vocês estão vendo aqui, ó. A costela de Adão, enquanto ela é jovem, ela é propagada através de semente, ela forma uma folhagem mais circular, ela forma uma Coração. folhagem muito bonita para o interior. Então teve uma época que fora do Brasil era moda ter isso aqui, ó. Esses vasos de costela de Adão jovem. Então o Brasil virou um dos maiores exportadores de semente de costela de Adão. E, inclusive, a costela de Adão ela começou a se popularizar inclusive por sementes exportadas por nós. E agora, através da clonagem, virou febre. E agora facilmente você consegue adquirir plantas que, como essa, por exemplo. Ó, essa aqui é uma novidade que ainda vai ser lançada no mercado, que é uma costela de Adão com folhas mais compactas, folhas menores. E olha só que bacana, no início, a costela de Adão ela tem essa folha cordiforme em formato de coração, né? Mas daqui a pouco começa a mágica acontecer. Olha aqui, Ai, ela ó, começa a botar. Ela começa. Ai, ó. que linda, Só que, linda. só que essa compacta, essa costela de Adão, que é uma novidade, como é que o produtor faz mudas dela? Através da clonagem. Já essa comunzona aqui, já dá para fazer mudas através de sementes, ó. Só que essa aqui só se torna viável através da clonagem. Já essa aqui ainda dá para fazer muitas mudas através de sementes ou estaquia, aonde pode ser inclusive enraizada na água, como você acabou aí de dar o spoiler do seu vídeo de domingo, né? Ô, Murilo, me fala uma Gente, coisa. eu falo, Faz. né? Nossa, Oi? eu falo, né? Ai, Meu adoro. Deus. Fica falando a noite inteira. A gente pode Na, deixar essa live aqui já, 3 horas. já pensou? Eu falo sempre que tem o tempo de salvar a live, é 1 hora, de deixar ela salva. Eu falo assim que às vezes eu me empolgo, gente, se deixar, eu falo aqui sobre, nossa, dá qualquer tema aí, a gente começa a falar. Ai, mas é uma delícia. Não ouvir você falar, Murilo, é uma das coisas mais gostosas. Gente, a gente aprende tanto. Gabi, aproveitando que a gente está falando tanto de costela de Adão e o povo em casa, eu sei que adora, e o pessoal que está assistindo, e deixa eu pegar aqui o meu presente de aniversário, que eu ganhei esse ano. Opa, quase que eu tiro aqui, ó. É morador aqui, é uma costela de Adão diferente, Monstera Peru. Olha só como ela é. Ai, que coisa Olha linda. só. Olha só que costela de Adão diferente. Nossa, Não é costela de Adão, é uma monstera, né? Porque ela não tem mas as que folhas linda, Murilo. enforcadas. Bonita, né, Gabi? Ó, Linda, linda. Olha essa folha. ganhei da Brenda, da família, da Atmosfera Plantas. Aliás, o dia que você estiver em Pernambuco, não fica em Recife, fica numa cidade próximo de Recife, que eu agora me deu o branco. A Atmosfera é um dos maiores produtores de plantas da região nordeste do Brasil. É tipo uma Espanhol Plantas aqui do sul. Você que foi na Espanhol e ficou encantada, a Atmosfera é tipo a Espanhol. É enorme. E eles têm muitas raridades, muitas plantas que ainda vão ser lançadas no mercado. E a Brenda, sabendo que eu sou um apaixonado por plantas, esse ano ela me mandou o meu presente de aniversário, que é essa costela aqui, essa Que Monstera presente. Peru. Que dia Presentão, é teu né? aniversário, Murilo? Que dia é teu aniversário? 30 de abril, Taurino! Ah, então
Ela tá aqui, Taurino, Taurino, você. Qual o seu signo? Escorpião. Fiz agora faz pouco. Aê! Ah, você fez há É, pouco tempo? Poxa, Gabi. fiz. Fiz há Parabéns, pouco então. tempo. Obrigada, obrigada. Escorpião. Você vê Taurino e Escorpião, hein? Não é Taurino e brincadeira, Escorpião. hein? Aê. Que linda. Ô, Murilo, e você tem hábito de fazer mudinha de planta das tuas? Me conta, você faz Tenho, sempre? tenho, tenho. Faço sempre, aliás, como eu comentei com você. Como o meu espaço é reduzido, eu tento sempre propagar as plantas Reduzido, de maneira. reduzido, é reduzido coisa nenhuma. Eu não sei nem onde você dorme. Eu não sei. Um dia você vai fazer um tour por esse apartamento mostrando. Eu nem sei, eu queria saber, eu juro pra você, deve. Eu lembro da fofolete, você deve dormir Ó, numa caixinha de fósforo. Eu nem sei, de tanta planta, não sei como é que você cabe aí dentro, homem. aliás, eu preciso até comentar, gente do céu, aconteceu esses dias um acidente aqui que eu O que quase chorei aconteceu? de tristeza. Eu tenho meus vasos, mas você sabe, morar em apartamento com um monte de plantas, uma hora você esbarra em uma e acontece acidente. Eu não Sim. virou o meu vaso do meu Antúrio Veit, que é o Antúrio Rei. Um Antúrio que é raro. Eu até vou tentar aqui pegar ele aqui, ó. Ai, meu Deus. Vamos ver. Ó, ele caiu, ele quebrou em mil Ai, pedaços. E por milagre, ele tá brotando de ai. novo. Olha a folha dele, Gabi, que coisa mais linda. Olha Me isso deu aqui. até falta de ar. Ó, ele quebrou, ele estava todo espedaçado e aconteceu esse milagre. Ó, aqui foi, juro para vocês, aqui foi um milagre que eu achei que a planta não recuperaria, porque ela caiu, ela quebrou o caule No meio. rente ao substrato e ficou só aquele toquinho. Eu tentei plantar aquele pedacinho, mas aquele pedaço ele se estilhaçou, ele quebrou e ficou um toquinho na terra. Aí eu pensei, ai, Antúrio brota, Antúrio brota, Antúrio. E não é que aconteceu, sabe aquele brotinho assim, tímido, Tímido. veio. E aí agora ele tá aí com tudo. Já soltou uma folhona. Essa folhona é uma folha nova agora, ela surgiu agora. Até a Linda. título de comemoração eu precisava mostrar para vocês. E aqui está um exemplo de uma planta que eu adoraria, porque eu tenho um amor muito. Aliás, eu tenho todo por todas vocês. Elas vão ficar com ciúme aqui. Mas sempre tem as preferidas. Sempre tem. Não vou ser hipócrita, não vou. Sempre tem. E o Antúrio Veit é um deles. Só que, infelizmente, no cultivo aqui, eu não consigo fazer mudas. É difícil de propagar ele. Então, aqui eu tenho uma planta que a propagação é feita por semente, aonde eu vou ter que esperar anos e anos para ele poder se desenvolver e produzir uma infrutescência contendo frutos, que nem sempre o fruto produz semente. E aí eu tenho um exemplo de uma planta que eu queria fazer mudas e não consigo, e outras que eu vou fazendo mudas conforme eu consigo, mas geralmente eu sempre tento ter, como eu comentei no início da live, 2 vasinhos, 2 mudas de cada planta mais rara e especial. Uma delas que eu estou tentando fazer mudas e eu não consegui ainda é uma suculenta bem diferentona. Essa suculenta, eu acho que. Não sei se eu não lembro se eu mostrei ela na live que eu fiz com você meses atrás, que é a suculenta planta-língua. Eu mostrei ela para Não você? mostrou, Ó, não mostrou. então, essa suculenta é uma Mas, suculenta bulbosa. Ó, ela produz um bulbo exposto que e olha, demais, e olha que louco, ó, ela produz umas folhas coriáceas duras, uma folha dura aqui, ó, que tá? demais. E é a famosa planta-língua. Demais essa planta. Tá? E essa aqui mais um exemplo de uma planta que eu adoraria produzir mais de uma muda para não correr o risco. É Hauia peruviana, para quem não conhece. É uma planta bulbosa andina, aqui da Cordilheira dos Andes, mas que vai super bem aqui no nosso clima. Então, tem alguns exemplos de plantas que eu adoraria fazer mudas, só que eu não consigo. Antúrio Veit,
a Howe peruviana e outras aqui. Mas é isso, sempre que possível, eu tento propagar algumas plantas através da estaquia, através da divisão de touceira, e assim vai. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu tenho algumas que queria saber como é que é a sua característica. Tem algumas plantas que eu tento até conseguir. Tem outras que eu já desisti na minha vida, porque a gente, né, tem uma hora que a gente cansa, né? Como eu adoro fazer mudinha de planta, e tem uma que recentemente, eu vi que tem várias pessoas que me escreveram aqui na enquete que todo mundo fala assim: ah, é super fácil fazer muda de coração emaranhado. E tem muita gente que escreveu aqui que nunca conseguiu fazer. Eu era uma dessas pessoas que todas as mudas que eu fazia de coração emaranhado eu perdia. Agora, recentemente, estou feliz da vida, que eu estou cheia de mudas. Eu tô feliz da vida, estou cheia de mudas de coração emaranhado. Finalmente acertei a mão. Ah, Então, eu estou que feliz da legal! vida. Mas tem uma, Murilo, que eu vou te contar e vai sair lágrima dos meus olhos, que eu vou te pedir uma dica que, se você souber. Eu recentemente fiquei vendo o vídeo da Vivian, da Magna Flora. Eu não consigo fazer muda do ficus elástica. Não consigo. Se eu te contar a quantidade de vídeos que eu já vi até em tailandês, eu já vi em japonês, eu já vi em todas as. Eu não consigo fazer muda do ficus elástica. Os ficos, de uma maneira geral, Ai, eles não são tão difíceis de propagar, mas o problema todo é que você não pode fazer com estacas muito jovens, muito finas, estacas semi-lenhosas ou lenhosas, estacas um pouco mais grossas que um lápis, por exemplo. No momento que você poda e faz a estaca deles, tá? Você consegue propagar. Isso é uma dica minha. Eu já fiz isso em tá. muitos ficus. Eu corto as folhas na metade. Porque você, no momento, uma folha muito grande, uma folha muito coriácea, no momento que ela está ali fixada na estaca, ela evapora, ela perde muito água, ela puxa a água do interior da estaca e ela prejudica o processo de enraizamento. Mas, ao mesmo tempo, a presença da folha é importante porque, mesmo sem as raízes, no momento que ela começa a se desenvolver, a folha é ativada e ela começa a fazer a fotossíntese importantíssima para a planta se desenvolver. Porque no início da estaca, ela tem as suas reservas internas de água e nutriente. Mas, com o tempo, essa reserva se esgota e, se a planta se depara com ainda folhas ativas ali na estaca, ela ainda volta a fazer o processo da fotossíntese e aí o crescimento é mais rápido. Então, uma dica que eu dou para você, se possível, corte as folhas sempre ao meio, na metade, que você Tá. garante um enraizamento melhor. Aliás, por você falou tanto em ficus, eu tenho aqui um morador aqui no meu apartamento que o ficus lirata, o ficus elástica. Ah, aliás, você que é paulistana, eu tirei foto. Eu já tirei essas fotos antigamente, mas eu tirei há 3 semanas atrás, acho, no Ibirapuera. Você já viu os ficus elásticas gigantes que tem no Ibirapuera? Uma coisa. Gente, É uma que, coisa. eu parei e fiquei pensando, meu Deus, como a natureza é incrível, né? Mostra a força de uma planta representada ali numa árvore, né? Gigantescos. Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de chegar perto de um ficus elástica adulto e dar um abraço naquela árvore, porque, gente, aquilo é muito lindo, né? É É uma muito bonito. energia, né, Murilo? Fica os Sim, elásticos, a hora que você vê, é uma energia, né? É uma coisa. Tem uma é. aqui na rua, eu tô falando aqui, tem uma aqui na rua. É tão lindo, na rua de cima, aqui na Joaquim Antunes. Eles usaram aqui em São Paulo, não sei se você já percebeu, em alguns lugares eles usaram na urbanização erroneamente. Porque, pelo amor de Isso, Deus. infelizmente. Aí Ah, acontece não só na arborização. Muitas pessoas, Gabi, por desconhecerem, ou agora aguarde, daqui 10 anos vamos começar a observar alguns erros cometidos agora. Por quê? O mercado teve uma injeção muito grande de ficus lirata, de ficus elástica. Só que sim. muitas pessoas, com o tempo, vão acabar plantando no jardim esses ficus.
E esses ficus, eles viram monstrinhos gigantescos. E não só em tamanho. O sistema radicular deles é proporcional ao tamanho da planta, até para poder dar uma estabilidade e sustentar aquele ser gigante, né? Então, aguarde. Infelizmente, muitas pessoas vão plantar esses ficus por falta de conhecimento em áreas muito pequenas, restritas, e com certeza no futuro, com muita dor no coração, eu vejo plantas tendo que ser sacrificadas, cortadas, suprimidas, devido à falta de espaço e o problema técnico que ela acaba causando, né? Uma dor de cabeça terrível, né? Então, Terrível. cuidado com ficus na área externa. Em vaso, você controla ele tranquilamente. Começou a crescer, você pode até, inclusive, uma dica que eu dou, evitar. Agora virou uma moda nós adquirirmos vasos com um formato. O design do vaso é diferentão, só que a base é larga e a boca é estreita. Você não consegue sacar a planta para replantar. A planta fica ali eternamente. E como é que você vai cortar aquele vaso que é grosso assim, com um plástico rígido? É um plástico difícil para cortar. Resumindo, se você adquirir uma planta dessa, sempre pensa no futuro. Um dia você vai ter Assim, né? um dia você vai ter que replantar ela. Não precisa passar para um vaso maior. Você pode utilizar a técnica da poda de raízes. Você retira a planta, faz uma poda de raízes, 1/3, por exemplo, do torrão, passa ela para o mesmo vaso, mas essa poda, ela abre uma abertura na borda para você inserir um substrato, uma terra novinha. E essa terra nova, ela estimula novas raízes. E essas novas raízes estimulam a planta a se renovar, a soltar novas folhas, novos brotos, florescer. Então, sempre que você plantar, a gente até mudou aqui, mas mudou de assunto. Sempre que você plantar uma planta como um ficus, pensa no futuro, porque você um dia vai precisar retirar essa planta do vaso para até estimular o desenvolvimento dela. E evita esses vasos com uma boca muito estreita. É lindo, mas eles não são práticos para replantio delas no futuro. É um problema, tá? Muita gente, Murilo, perguntou aqui como é que a gente faz a reprodução da begônia maculata. Por isso que eu até li, acho que foram umas 3 ou 4 pessoas. Tá. Maculata, eu tenho. Deixa eu só tomar um suquinho aqui. Eu até acho que eu tenho aqui, não tenho do. Begônia maculata é uma begônia que começou a se popularizar mais ou menos de uns 3 anos para cá. E graças a Deus o preço dela baixou. Quando ela foi lançada pela Flora Fujimaki, foi um pouquinho antes da pandemia, se eu não me engano. Então faz mais ou menos uns 2 anos, né? A begônia maculata, ela chegou a custar, eu cheguei a ver mudas por R$750, né? Revendas, né? Não direto do produtor, 750. Agora nós já temos begônias maculatas no mercado por R$35, R$40. E a begônia maculata, aí vem uma dica. Na natureza, essa begônia ela se propaga por semente. Ela produz sementes. Até, aliás, deixa eu pegar aqui uma. Eu tenho 3 begônias maculatas aqui no meu apartamento. Cada uma, olha só que legal, Gabi, como a genética da planta é interessante. Cada uma tem uma intensidade de pintas diferentes. Tem uma que é mais pintada, tem uma que não é tão pintada e tem uma que tem as pintas bem brancas, né? Então a begônia maculata, ó, aqui a floração já está se encerrando, tá? E no lugar das flores vão surgir frutos. Que são frutinhos, que são cápsulas com um pozinho dentro. Esse pozinho, se você semear ele em esfagno úmido ou num substrato que tipo uma tufa, tá? Fazer uma estufinha de embalagem de padaria, sabe uma embalagem que vem sonho dentro, coração, aquelas embalagens com tampa de padaria? Se você semear esse pozinho dentro de uma embalagem,
aquilo vira uma floresta de begônia maculata. Então, ela pode ser propagada através de semente, mas como ela é uma begônia arbustiva, que ela tem uma ramagem, né? Ela pode também ser propagada por estacas, tá? Estaca, e ela também é propagada através da biotecnologia, da micropropagação. Mas em casa, as pessoas podem propagar ela tranquilamente, só dá licença um pouquinho, deixa eu colocar ela aqui do lado, elas podem propagar facilmente através de estacas. Vão pegar estacas de mais ou menos uns 20 a 30 centímetros de comprimento, tá? Aqui eu já tenho outra, ó. Ó, essa é bem a pintona branca, ó. Essa aqui é a mais pintada que eu tenho. E você vai pegar essas estacas e olha só que dica legal. Você vai cortar uma estaca de 20 ou 30 centímetros. Na pontinha da estaca, eu gosto de passar canela. Para quem não sabe, a canela ela tem ação bactericida, fungicida. É um cicatrizante natural. Então, você passa canela na parte de baixo, passa canela na parte de cima, caso você tenha cortado a gema apical, a ponta dessa begônia. E aí você vai fazer a estaquia em um substrato bem poroso ou em areia de construção, tá? Aí, essa aí foi você que fez a muda? Foi. Aí, ó. Tenho vários backups. Vários backups. E aí você segue aquela regrinha. Pega a estaca, divide em 3 partes, tá? E enterra 1/3. Pega, não, é muito importante. Pega, coloca a estaca, enterra ela 1/3 e dá uma apertadinha. Deixa a estaca bem firme, ela não pode ficar solta. Begônia enraiza facilmente. Se você manter ela numa umidade moderada, um cantinho bem iluminado, sem a incidência direta de sol, nossa, ela em questão de 15 dias ela já está desenvolvendo raízes. Inclusive, algumas pessoas já propagaram ela na água. Eu nunca coloquei na água. Eu sempre fiz no substrato, como você fez aí também, Gabi. Dá super certo. Estaquinhas curtas, uns 20 centímetros, tá bom? Sendo que 1/3 você vai enterrar, tá? Eu fiz na água, deu certo. Dá super certo na água. Eu não testei. Ela, maculada, eu nunca testei na água, tá? Super. A última pergunta, Murilo, que a gente já estourou, mas eu vi que teve gente que perguntou. Algumas pessoas perguntaram: outros tipos de begônia também dá certo desse jeito? Então, não toda. É ótima pergunta. Por exemplo, a begônia amazoniana, essa aqui, ó. Opa, meu Deus, eu vou. Ó, essa begônia, por exemplo, você não tem a ramagem, você não tem os galhos, literalmente, você só tem folhas. Então, as begônias que produzem folhas, elas podem ser propagadas através da estaca da folha, aonde a folha é estaqueada, mas a folha é mantida colada na terra, onde as nervuras da folha, é muito legal, a nervura das folhas tem a capacidade de emitir brotações, ou através da divisão da touceira da planta, ou através de sementes, tá bom? Mas nesse tipo aqui de begônia é estaca da folha, tá bom, Gabi? Tá ótimo. Essa aqui, ó, meu último exemplo, é peperômia que a gente fez com folha. Ó, ó, é peperômia com a folhinha e os brotinhos nascendo da folhinha. Turma, Murilo, vamos fazer uma live de 3 horas? Vamos. Eu não quero desligar, eu não quero acabar essa live, pelo amor de Deus. Bom, fica na promessa que a gente vai fazer mais várias lives. Vai, Murilo, pelo amor de Deus. Vamos sim. Tá? Querido, é um prazer estar com você. Eu queria me despedir, te desejar um Natal mais iluminado que o Natal do Sul, tá? Obrigado. Tá bom? Para nós, para você, para todo mundo aí que está todo mundo que está ouvindo a gente, tá bom? Que seja um fim de ano com muitas renovações, tá? Brigadão. Tá bom? Beijo, Gabi. Obrigado pelo convite. E o pessoal, amanhã tô lá no canal da Espanhol Plantas respondendo as dúvidas do pessoal lá na live também, tá bom? É isso aí. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo pra todos. Tchau.